Nós teremos hoje, né, a nossa aula do nosso pastor Otoniel, uma aula dentro daquela sequência que foi iniciada pelo pastor Alexandre Magno, agora mostrando a relevância e a importância da igreja, da fé cristã para o desenvolvimento, para a expansão da sociedade. Sem a fé cristã, certamente estaríamos ainda nos primórdios, né? Deus nos deu capacidade e inteligência. Então, estamos aí com o pastor Toniel, seja bem-vindo, pastor Toniel, ele também que é professor, né, que pastoreia, e vai ministrar essa aula tão importante para todos nós, e quero convidar você que você possa compartilhar esse link, especialmente para estudantes, mas toda igreja precisa ter conhecimento. O pastor Toniel estará dando início hoje a essa temática muito importante, e ele vai concluir na próxima semana. Então, pastor Daniel, Deus te abençoe. E você, por favor, nos envie as perguntas, né? Teremos um tempo aí, ao final da exposição, de perguntas e respostas. E, com certeza, suas dúvidas serão aqui respondidas pelo nosso mestre, pastor Daniel. A paz, sou o pastor Cesário. Prazer estar aqui mais uma vez nessa manhã. Feliz em já vê-lo aqui conosco. E Amém. estaremos tentando, de alguma forma, dar continuidade àquilo que o pastor Alexandre, de forma tão magistral, expôs no domingo passado e no domingo retrasado, que ajudou muito a que nós possamos entender melhor, né, a relação do cristão com o racionalismo, com o humanismo, e como o cristão tem muito a oferecer nesse sentido. Pastor Amém, César, vou pastor. até pedir um espaçozinho aqui, que Adriana, né, esposa do pastor Marcos Senali do Campo de Pernambuco, pediu para divulgar uma capacitação que eles estarão promovendo ali, e no dia 20, né, aqui está o tema na tela, Ensinando com Excelência na EBD, estará presente a evangelista Tiana, que estará abordando temas voltados para criança, para o departamento infantil, e também, pela graça de Deus, estarei ali abordando o tema voltado para os adultos, jovens, onde nós estaremos focando na importância da didática na transmissão das aulas, em todo aquele elemento necessário para que o professor ele possa expor uma aula com mais qualidade. Então, quem desejar participar dessa capacitação, aqui nós temos o valor da inscrição, e aqui você pode estar entrando em contato com a Adriana, e ela vai estar, de alguma forma, orientando como proceder com essas inscrições. Então, que Deus abençoe, e era só esse avisozinho. Ok, excelente oportunidade para todo o Brasil, né? Então, essa capacitação não apenas será para o estado de Pernambuco, mas para todos os irmãos, já que é online. Então, procure as informações. Parabéns ao Campo Pernambuco, à diretora Adriana de Educação Cristã, por essa iniciativa, e que todos os demais aproveitem, né, essa capacitação tão rica e oportuna. Então, Deus te abençoe, pastor Toniel, na sua exposição. Amém. Então, meus amados irmãos, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Nós estaremos, de alguma forma, tentando dar continuidade àquilo que o pastor Alexandre ele falou nos domingos anteriores. Só que dessa feita, nós estaremos tentando mostrar como o cristianismo ele foi importante para que a ciência ela pudesse surgir, ela pudesse vir à existência. Isso é interessante porque atualmente nós pensamos que a ciência era algo que sempre existiu ou que sempre esteve presente em nosso meio. Mas quando nós vamos estudar, né, a história da ciência, nós observamos que ela teve um período específico. Ela, na verdade, é uma invenção humana, que data mais ou menos ali do século XVII, finalzinho do século XVI, ali com o período da Renascença. Então a gente observa que isso é o que nós precisamos compreender. A ciência ela não existiu sempre, como nós entendemos na concepção atual. E para isso nós estaremos usando aqui alguns slides para ajudar, né, na compreensão, no entendimento dos amados irmãos. Então, nós estaremos focando nesse ponto. Deixa eu abrir aqui o slide.
Nós estaremos focando justamente nesse ponto, como o cristianismo ele veio dar bases, pressupostos para o surgimento da ciência. E isso é importante porque, atualmente, nós ouvimos muito falar que existe um conflito entre ciência e religião. Até alguns líderes religiosos acabam favorecendo para que essa concepção ela seja, digamos assim, mais frequente e mais comum. Só que quando nós vamos estudar mais a fundo, de forma mais profunda, nós observamos que esse conflito ele existe. Inclusive, um filósofo, vou até aqui indicar para vocês, autor desse livro aqui, Alvin Plantinga, ele escreveu esse livro, Ciência, Religião e Naturalismo, onde está o conflito. O foco aqui do Alvin Plantinga é justamente mostrar que não existe um conflito profundo entre ciência e religião. Na verdade, existe um conflito entre cosmovisões, que é aquilo que o cientista tem quando vai explorar os seus experimentos, quando vai utilizar os métodos investigativos da ciência. O que Plantinga vai dizer é que o conflito ele existe entre o naturalismo e a ciência. Então, quando um cientista ele adota um pressuposto naturalista, ou ideias naturalistas que nós vimos nas aulas anteriores, com o pastor Alexandre, se você puder consultar as aulas anteriores, vai ficar mais claro quais são esses pressupostos. Então, o cientista, ao adotar um pressuposto naturalista, aí sim existe um conflito entre um pressuposto cristão e um pressuposto naturalista. E o conflito se dá no campo da religião, e não no campo da ciência em si. Então, nós vamos tentar desmistificar um pouco essas ideias, talvez na segunda aula, mas hoje a gente vai ver como o cristianismo ele foi fundamental para o surgimento da ciência moderna. Nesse primeiro momento, é importante que nós compreendamos a ideia de cosmovisão. Porque o que acontece? Quando nós passamos a fazer parte do cristianismo, quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, parece que nós muitas vezes nos tornamos monges. Nós entendemos que servir a Cristo é vivermos isolado. Isso não é verdade. O Evangelho, conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 16, ele é poderoso. E é preciso que nós entendamos que o Evangelho, ele atua naquilo que é mais íntimo no ser humano, que é no seu coração. O Evangelho, ele transforma o coração do ser humano. Se nós observarmos lá em Marcos capítulo 7, quando Jesus está ali tratando das tradições, dos fariseus e tudo mais, Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é aquilo que procede de fora, mas é aquilo que está dentro do homem, aquilo que está no coração do homem. Então o Evangelho, ele atua no coração do ser humano. Uma vez que nós somos alcançados por esse Evangelho, nós fomos alcançados para propósitos específicos, para razões específicas, e dentre elas, a que nós entendemos como sendo, digamos, superior, é glorificarmos a Deus, é engrandecermos o nome de Deus diante de todos, diante de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando o Evangelho nos transforma, ele nos transforma pelo menos em 3 aspectos. Ele nos transforma no nosso campo intelectual, ele nos transforma no nosso campo emocional e ele nos transforma na vontade. Então, esses 3 pontos, eles são redimidos por Jesus. Então, nós passamos a produzir pensamentos que glorificam a Deus, nós passamos a ter emoções que glorificam a Deus, e nós possamos a ter vontade, ou planejarmos, ou executarmos algumas ações que vão glorificar a Deus. Pensando dessa forma, nós entendemos que servir a Cristo vai além do escopo da igreja local. Nós precisamos entender que nós fomos, de certa maneira, transformados para servirmos a Cristo aonde nós estamos. E dessa maneira, nós temos que entender que um professor, ele está glorificando a Deus através do seu ensino, através do conteúdo que ele transmite para os seus alunos. Essa é a ideia de cosmovisão. A cosmovisão, ela vai muito mais além do que apenas servir a Deus no âmbito da igreja local.
Às vezes nós temos essa ideia que nós só estamos servindo a Deus se estivermos tocando na igreja, se nós estivermos orando, se nós estivermos fazendo parte de um ministério da igreja, mas é essa ideia que eu gostaria de desconstruir. Então, quando eu entendo que o evangelho ele é maior do que apenas o limite físico da igreja a qual eu faço parte, eu passo a glorificar a Deus de forma muito mais plena. Então, quando uma pessoa adentra em uma universidade e ali ele escolhe um curso, ele deseja cursar determinado campo de conhecimento, é preciso que ele entenda que aquilo ali é uma forma dele glorificar a Deus, é uma forma dele engrandecer o reino de Deus. Então, no seu trabalho, na atividade que você faz no seu dia a dia, compreenda que isso é uma manifestação da glória de Deus através da sua vida. Isso é, se você for transformado pelo poder do Evangelho. Então, pensando dessa forma, nós compreendemos que fazer ciência é uma maneira também de nós glorificarmos o nome de Deus e nós exaltarmos o nome de Deus. Então, entender o conceito de cosmovisão, entender como as cosmovisões atuam, nos ajuda a ter uma vida mais completa e plena para o Senhor. Nós não compartimentalizamos a nossa vida, nós não achamos que Deus atua aqui e Deus não atua ali. Na verdade, Deus atua sobre todo mundo e sobre todas as pessoas. Uma vez que nós entendemos esse ponto de cosmovisão, agora nós entraremos um pouco na história da ciência e um pouquinho na história da religião. Antes do surgimento da ciência moderna, eu gostaria aqui de fazer um parênteses para que nós venhamos a compreender como que era pensado a religião, como que era pensado a ciência por volta da Idade Média e até um pouco antes. Quando nós entendemos o termo religião, aqui nós fazemos o consultar Tomás de Aquino, que foi um dos grandes teólogos ali da Alta Idade Média, ali do final da Idade Média. Então nós vamos observar que na concepção de Tomás de Aquino, religião ou religio, né, que é o termo latim que era utilizado naquela época, está voltado para a ideia de culto, diferente do que nós concebemos como religião nos dias atuais, que está voltado a um sistema de crença, a rituais, a questões exteriores. Naquele momento, a primazia do termo religião era algo voltado para o interior, para uma vida de piedade, para uma manifestação cultica, né? Então, isso é o que nós precisamos compreender, que a concepção de religião na Idade Média é diferente da concepção de religião que nós temos na contemporaneidade ou na atualidade. Observamos que quando o termo ele era usado no Ocidente pré-moderno, não se referia a conjuntos separados de crença e práticas, mas sim a algo mais como piedade interior ou culto. Esse entendimento geral de religião como disposição interior persistiu até a Renascença, ou até ali o final do século XVI, mais ou menos. E aí vai havendo algumas mudanças em relação a essas concepções. Então, é importante que nós observemos que religião, nesse sentido, está voltado para atributos pessoais, para uma vida interior de cada pessoa. Da mesma forma, o conceito de ciências naquela época. Quando nós observamos aqui o termo latim, scientia, era o hábito da mente ou a vida intelectual. Então, quando se falava em ciência, nós não associávamos imediatamente a um método de investigação, a um campo específico, como nós temos hoje mais voltado para as ciências naturais. Era entendido, né, como um hábito que aperfeiçoava-se e que potencializava aquilo que a pessoa já possuía. Essa ideia de ciência era bem conhecida na ciência e persistiu até pelo menos o final do século XVII. A virtude intelectual de ciência, portanto, mantinha relação específica com o conhecimento formal. Você vai ver que naquela época, aquilo que é denominado hoje de 7 artes liberais, que era a forma formal de educação na época da Idade Média, ela não tinha tanta ligação como a maneira como nós educamos as pessoas hoje. Então, ainda se focava no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento da ciência dos estudantes. A relação entre ciência e religião na Idade Média era muito diferente dos dias atuais. Se a questão fosse formulada por Tomás de Aquino, ele talvez dissesse algo assim: ciência é hábito intelectual,
religião, como as demais virtudes, é hábito moral. Então a gente observa que aqui não existia um conflito entre ciência e religião, até porque ambos faziam parte do desenvolvimento de cada pessoa, de cada ser humano. Então, uma vez que nós entendamos que o conceito de ciência e religião foi mudando, e várias questões favoreceram para isso, seria uma outra oportunidade, nós poderíamos trabalhar isso. Agora nós vamos ver o que foi favorecendo o surgimento da ciência moderna, o conceito de ciência atual. Então aqui nós observamos o seguinte: o método de investigação que agora conhecemos como ciência surgiu pela primeira vez na Europa cristianizada, uma cultura apoiada na fé bíblica, e a maioria das figuras-chave da revolução científica se compunha de cristãos que trabalhavam em uma base de fé. Então isso aqui é importante, a ciência ela surge num ponto específico e a maioria dos cientistas naquela época, eles criam em Deus, eles eram teístas. Então quase não havia espaço para o ateísmo, digamos assim, no campo científico em seu surgimento. Não havia desassociação entre crença e produção científica, porque isso não são incompatíveis, muito pelo contrário. Então a gente observa o que é que fundamenta a verdadeira ciência. É interessante que nós observemos que alguns pressupostos eles foram fundamentais para o surgimento da ciência. A gente vai detalhar alguns desses pressupostos nessa aula, como o mundo físico ele é real e não ilusão. Por que esses pressupostos eles são importantes? Porque nós precisamos entender que naquela época havia várias nações que eram pautadas, muitas delas, por outras manifestações de religiões. Por exemplo, Gustavo Veríssimo, em um artigo mostrando sobre a influência do cristianismo na ciência, ele vai dizer o seguinte: analisando a história, percebe-se que as grandes civilizações, como os gregos, os hindus, os árabes e os chineses, desenvolveram conhecimentos e técnicas consideráveis mais ou menos ao mesmo tempo. Dominavam a astronomia, as navegações, construíam edifícios, catapultas, armas e etc. No entanto, nenhum desses povos foi capaz de desenvolver a ciência como um movimento progressivo, como aconteceu na Europa cristã no final da Idade Média. Então, o que nós observamos? Apesar desses desenvolvimentos pelos chineses, hindus, árabes e todos os outros povos, nenhum deles tinha pressupostos suficientes para desenvolver a ciência moderna. Então, o cristianismo ele vai fornecer esses pressupostos. Por isso que a ciência moderna ela tem condições de surgir ali na Europa cristianizada. Aqui também eu não estou falando da influência dos pressupostos gregos, isso aí seria uma outra questão. Meu foco é apresentar os pressupostos cristãos como fonte desse surgimento da ciência, tanto o pressuposto judaico-cristão. Então, o primeiro, como nós já falamos. O segundo, a criação é boa, a natureza é boa, mas não divina, a natureza é ordenada e previsível, os humanos podem descobrir a ordem da natureza, precisamos experimentar a natureza, a ordem da natureza é matematicamente precisa. Vamos ver cada um desses pontos de forma mais detalhada. Então, em primeiro lugar, por que é importante que nós compreendamos que o mundo físico ele é real, ele existe de fato, ele não é uma ilusão. Ou seja, a ciência, ela existe, ela estuda aquilo que existe, aquilo que é físico, aquilo que é, digamos assim, natural, aquilo que se manifesta, o fenômeno que se apresenta. Então, a ciência é o estudo da natureza, e para que seja possível, a ciência depende da atitude do indivíduo em relação à natureza. Como é que nós vamos estudar aquilo que não existe, digamos assim, do ponto de vista da ciência? Então, a Bíblia, ela ensina que Deus criou o mundo material. Ele é real e pode ser conhecido. Vários sistemas de crenças consideram a natureza irreal. Isso aqui é importante. Por isso que em algumas civilizações, a ciência ela não tinha espaço, porque os pressupostos que dominavam as pessoas naquela época era que o mundo era apenas uma ilusão, o mundo era irreal. Então, dificultava
para que as pessoas pudessem experimentar a natureza física do mundo. Diversas formas de panteísmo e idealismo ensinam que coisas finitas e específicas são apenas manifestações dele, o ser absoluto e infinito. Está aí a dificuldade de muitos desenvolverem a ciência. Então, para o cristianismo, o mundo ele é real, ele é físico, ele é palpável, por isso que ele pode ser examinado, ele pode ser investigado. O segundo pressuposto, a criação, ela é boa. A ciência não se baseia apenas nas convicções metafísicas, mas também nas convicções relacionadas ao valor. Os gregos eles não tinham essa ideia. Para os gregos, o mundo era mau e desorganizado, era uma desordem. O trabalho manual era relegado aos escravos, enquanto os filósofos procuravam levar uma vida de ócio, a fim de buscar as coisas mais elevadas. Por isso, não desenvolveram uma ciência empírica, ou seja, uma ciência da experimentação, uma vez que eles entendiam que o mundo ele era mau e desorganizado. Do ponto de vista do cristianismo, o mundo ele é bom. Foi isso que Deus afirmou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando ele criou tudo e falou que tudo era bom. Aqui nós observamos Mary Hess, uma filósofa britânica da ciência, que ela vai dizer o seguinte: jamais houve espaço nas tradições hebraicas e cristãs para a ideia de que o mundo material é algo do qual se deve fugir e de que o trabalho nessa esfera é desgastante ou degradante. As coisas materiais devem ser usadas para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Então, por isso que esse pressuposto ele foi importante para o surgimento da ciência. O mundo ele é bom e deve ser usado de uma forma que glorifique e exalte o nome de Deus. Jonas Klepp, né, astrônomo e um importante cientista também, ele vai dizer o seguinte: graças te dou, Criador e Deus, pois tu me concedeste esta alegria em tua criação, e me alegro nas obras de tuas mãos. Vê, pois, que completei o trabalho para o qual fui chamado. Nele usei todos os talentos que tu concedeste ao meu espírito. Então aqui nós estamos vendo um importante cientista, né, do final do século XVI, início do século XVII, expressando sua crença em Deus e mostrando o quanto isso era importante para que ele continuasse as suas pesquisas e os seus estudos científicos. E nada isso atrapalhava o seu desenvolvimento. Muito pelo contrário. O terceiro pressuposto é que a natureza ela é boa, mas ela não é divina. Então isso aqui também é importante. Uma vez que nós observemos o animismo, vai dizer que a natureza ela é habitada pelos espíritos, ou seja, ela tem elementos espirituais. A natureza é viva, digamos assim. O panteísmo também. O panteísmo vai dizer que Deus é tudo e tudo é Deus. Essas duas visões elas estão bem presentes no filme Avatar. Vocês podem observar naquele filme como essa ideia animista e panteísta ele se faz presente ali. Então, ao divinizar a natureza, né, o cristianismo, ao divinizar a natureza, ao tirar esse elemento de divindade da natureza, ele transformou a natureza em um objeto, em algo que pode ser, digamos assim, experimentado, que pode ser pesquisado, pode ser investigado. Então, mudou de um objeto de medo e de adoração em um possível objeto de estudo científico. Então, a natureza não é mais algo que nós devemos nos curvar, mas é algo que nós podemos investigar, conhecer e usar ela para o nosso próprio bem. Vamos observar aqui um químico e físico do século XVII, Robert Boyle. Ele vai dizer o seguinte: a tendência de considerar a natureza sagrada tem sido um impedimento desanimador para estudá-la. Então a gente observa que esse ponto ele foi fundamental para que as pessoas pudessem desenvolver a ciência moderna, pudessem pesquisar, pudessem investigar a natureza. O quarto pressuposto é que a natureza ela é ordenada e previsível. Nós não vivemos em um mundo caótico. Então, essa ideia de que Deus criou o mundo e que tudo é organizado, tudo está no seu devido lugar, ajuda e facilita para que a ciência ela possa se desenvolver.
Então, o mundo ele deve ser considerado um lugar onde os acontecimentos ocorrem de modo confiável e regular. Então, uma vez que eu entendo que o mundo tem uma ordem, eu posso pesquisar, porque eu sei que aquilo ali vai ser mantido, eu sei que aquilo ali vai estar acontecendo dia após dia. Então, essa ideia ela foi fundamental para o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento de algumas tecnologias. Essa crença foi sintetizada no conceito de leis da natureza. Então, a gente tem a lei da termodinâmica, a gente tem a lei de Newton, né, que hoje já está um pouco ultrapassada por outras descobertas, principalmente pela física quântica. Nenhuma outra religião ou cultura oriental ou ocidental usou a palavra lei em relação à natureza. Então, isso facilitou o desenvolvimento da ciência, uma vez que a gente entende que aquilo ali que estava sendo estudado era uma lei, era algo que deveria acontecer, que estava acontecendo, e por isso dava segurança aos cientistas. Deus é ao mesmo tempo o criador e o legislador. Ele cria e mantém o universo em funcionamento. Nancy Pearce e Taxon vai dizer o seguinte: os primeiros cientistas não argumentavam que o mundo era ordenado por leis, que, portanto, devia existir um Deus racional. Então, o que é que ele está dizendo? Quando os primeiros cientistas pesquisavam, eles não estavam preocupados em dizer, está vendo como o mundo é organizado, portanto, Deus existe. Não. Qual era o argumento dele? Antes, sua argumentação era que havia um Deus e, portanto, a ordem do mundo devia ser determinada por leis. Ou seja, não havia um questionamento acerca da existência de Deus. Para eles, Deus já existia. Uma vez que Deus existia, então, o mundo ele só poderia ser organizado. Eles tinham maior confiança na existência de Deus do que na legitimidade da natureza. Então, a gente observa como, digamos assim, foi muito significativa as mudanças da concepção de ciência daquele período para os dias atuais. Um quinto pressuposto: os humanos podem descobrir a ordem da natureza. Então, veja bem, o quarto mundo é organizado, o mundo pode ser investigado uma vez que tem uma ordem, e agora nós entendemos que esse mundo, como ele é organizado, ele também pode ser investigado, ele pode ser descoberto, não está ali para, digamos assim, ficar em oculto. Então, os primeiros cientistas tinham que supor pela fé que a ordem da natureza pode ser descoberta pela mente humana, com base na imago Dei. Ou seja, eles entenderam que havia uma analogia, né, entre, digamos assim, a capacidade de consciência, a capacidade racional de Deus e a capacidade do homem. E assim como Deus é racional, o ser humano é racional, e isso possibilitaria, por analogia, que o homem conhecesse aquilo que Deus havia criado. Os antigos chineses acreditavam em algum tipo de ordem da natureza, mas eles o concebiam como uma necessidade inerente, inescrutável à mente humana. Então, aqui a gente observa a dificuldade que eles tinham em conhecer as coisas da natureza devido à sua concepção de consciência, sua concepção de mentalidade. Um sexto pressuposto é que precisamos experimentar. Aqui foi uma teoria, uma doutrina que surgiu ali na Idade Média, que é o voluntarismo. Tem algumas críticas no campo da teologia, mas de toda forma ela contribuiu para o desenvolvimento da ciência. Uma das consequências mais importantes da teologia voluntarista para a ciência é o fato de ela ter ajudado a inspirar e justificar uma metodologia experimental. Se Deus criou livremente e não por uma necessidade lógica, então não podemos obter conhecimento de sua criação pela dedução lógica, ou seja, precisamos experimentar o mundo e não apenas deduzir de forma lógica. Devemos sair, olhar, observar e experimentar. Então, isso aqui favoreceu o surgimento da ciência moderna. Em sétimo lugar, ou sétimo pressuposto e último pressuposto, diz respeito à ordem da natureza, uma vez que ela é organizada. Naquela época, né, a ciência que foi surgindo era a matemática. Então, a natureza ela é matematicamente precisa. Então, a ciência moderna ela depende da ideia de que a ordem da natureza é precisa, pode ser expressa em fórmulas matemáticas. Em todas as outras religiões, a criação do mundo começa com algum material pré-existente, que os deuses não podem controlar completamente.
Já na perspectiva cristã, o mundo ele nasce completamente da mão de Deus. A criação é ex nihilo, a partir do nada, e está completamente sob o seu comando. Como resultado, os cristãos esperavam que a ordem da natureza fosse matematicamente precisa. Então, por isso que a gente tem hoje disciplinas como física, como química, que você tem ali cálculos que, digamos, possibilita com que as coisas elas possam ser elaboradas, porque a gente precisa entender que existe a ciência, né, que, digamos assim, dá as bases, e a tecnologia da ciência, que é o produto do conhecimento científico. Então, você tem como calcular a questão da força do vento, a questão da lei da gravidade e vários outros elementos, tudo feito com base em cálculo. Então, aí está a importância de entendermos a ordem da natureza. Então, esses 7 pressupostos, eles foram fundamentais para o surgimento da ciência moderna. Vamos ver aqui, Nicolau Copérnico, né, aquele que foi fundamental para, digamos assim, lançar as bases da mudança da ideia de que a Terra era o centro do universo para a ideia de que o Sol era o centro, né, e que, digamos assim, a Terra era quem girava em torno do Sol e não o contrário. Quando Copérnico propôs que os planetas se movem ao redor do Sol e não da Terra, na verdade, ele não tinha nenhuma evidência empírica desta nova hipótese. Antes da invenção dos telescópios, as observações dos planetas se adequavam tanto a um sistema centrado na Terra quanto a um sistema centrado no Sol. O único fator que favorecia um sistema centrado no Sol era porque ele era matematicamente mais simples. Ele não exigia tantos ajustes nas equações. O que quer dizer isso, irmãos? É que Copérnico, ele, diferente dos dias atuais, ele não tinha toda a capacidade de investigar, né, a olho nu, digamos assim, como que se dava o movimento dos planetas, por que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. Ele não tinha telescópio, ele não tinha nada que pudesse ampliar os seus sentidos e assim ele ter, digamos assim, algo mais experimental, algo mais verificável. Ele apenas chegou à conclusão de que, como fazer as contas desse sistema girando em torno do Sol pela matemática era muito mais fácil defender a ideia de que a Terra girava em torno do Sol do que o contrário. Então, ele entendeu que, pelos cálculos matemáticos, se adequava mais esse sistema de que a Terra gira em torno do Sol. Acho que eu confundi um pouquinho aí, mas deixa eu só reexplicar aqui, no caso. Para Copérnico, era mais fácil explicar de forma matemática que a Terra gira em torno do Sol do que explicar que o Sol gira em torno da Terra. Então, por isso que é importante a ordem do universo e que ele é expresso por meio da matemática. Uma vez que nós entendamos isso, a glória de Deus e o benefício da humanidade. A teologia moderna, ela contribuiu para o desenvolvimento da ciência moderna. Porém, a transição da ciência para a tecnologia exigiu certas pressuposições sobre o mundo. O relato bíblico de Gênesis 1 e 28 serviu de base para o uso ativo da natureza, uma vez que nesse relato Deus dá aos seres humanos o domínio sobre a terra. Então está sobre a nossa responsabilidade o domínio, o cuidado. Aqui o texto diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então é nosso dever dominar sobre tudo aquilo que é criado. Então a ciência é um meio de expressar o domínio que o ser humano tem sobre a natureza, que foi ortogado pelo nosso próprio Deus. Nada mais é do que nós cumprimos o mandato divino. E aí nós denominamos isso de mandato cultural. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar aqui dá a ideia de criar, a ideia de inventar, a ideia de, digamos assim, de manter as coisas, né? Assim como guardar dá a ideia de proteção. Então, nós entendemos que Deus deu ao homem a capacidade criativa, a capacidade de inventar
novas coisas e de viver a partir disso. Então, é nosso dever também, enquanto cristãos, entendermos que nós temos essa capacidade de desenvolver novas coisas, novos objetos, novos estudos. Nós vemos também lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20, o próprio Adão já exercendo esse mandato cultural, esse, digamos assim, domínio sobre a natureza ao nomear os animais. Diz assim o texto de Gênesis 2, 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, e às aves dos céus, e a todos os animais selvagens. John Colton, um clérigo puritano, ele vai dizer o seguinte: estudar a natureza, o procedimento e o uso de todas as obras de Deus é um dever imposto por Deus, uma vez que nós entendamos que a lei faz parte de um mandato, de uma ordem divina. A ciência passou a ser considerada um aspecto do mandato cultural, o dever cristão de investigar e desenvolver as forças da criação por meio da cultura humana, como forma de beneficiar a humanidade. Os primeiros cientistas consideravam a tecnologia um meio de amenizar os efeitos destrutivos da maldição, lá em Gênesis capítulo 3. Ao usarem a ciência para restaurar o seu domínio sobre a criação, os seres humanos podiam aliviar o sofrimento imposto pela queda. Francis Bacon ele vai dizer o seguinte: o homem caiu, ao mesmo tempo, de seu estado de inocência e de seu domínio sobre a criação. E, no entanto, essas duas perdas podem ainda nesta vida ser parcialmente reparadas. A primeira pela religião e a fé, e a segunda pelas artes e ciências. Isso nós já estamos falando de um pensamento do final do século XVI para o início do século XVII. Então, o que nós entendemos e concluímos é que a tarefa é integrar a vida de fé e a prática da ciência moderna dentro de uma cosmovisão cristã. Nós não podemos entender que a ciência é algo inimigo à fé cristã. Muito pelo contrário. Nós precisamos usar a ciência para o nosso benefício e para o benefício maior, maior possível para outras pessoas. Isso é uma manifestação do amor ao próximo. E eu gostaria de concluir essa aula indicando alguns livros. Eu gosto de sugerir, se você deseja se aprofundar mais nesse estudo, mais nessas temáticas, é um livro que eu comecei a ler recente, Os Territórios da Ciência e da Religião, onde o autor vai mostrar essas mudanças de um conceito de religião, de ciência, o que também eu me baseei para essa aula aqui, que é A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural, que você vai ver todo esse desenvolvimento da ciência, desde a Idade Média até a física quântica, e um que eu já falei também, que é Ciência, Religião e Naturalismo, de Alvin Plantinga. E, por fim, eu recomendo muito esse livro aqui, é O Cristão na Cultura de Hoje, de Charles Colson e Nancy Pearce. Ele vai mostrar como o cristão ele pode, digamos assim, ser atuante no mundo através da ciência, da educação, do cinema, da segurança pública, da política e de várias outras maneiras. Então, essa foi a nossa aula nessa manhã. Eu espero que, de alguma forma, possa ter contribuído para o entendimento de todos nós. E peço desculpa aí se em alguns pontos eu não fui tão claro, mas aproveito aí para trazer esses questionamentos. Graça e paz. Bom, então, pela extraordinária aula e apresentação, nosso querido pastor Toniel, diretor regional aqui da Paraíba da Educação Cristã. Como é bom, né, ver pessoas talentosas, capacitadas por Deus para explicar. A igreja ela precisa dialogar, né, com a universidade, com a sociedade, com aqueles que representam o falso saber, como diz o pastor Alexandre. E muitas vezes somos enganados, né? E Deus tem proporcionado, né, nesse período do racionalismo tão forte, né, que a igreja tem as ferramentas adequadas
para argumentar e defender a esperança da sua fé. Bem, nós temos aqui a primeira pergunta, né? Queremos fazer aqui para os irmãos. Aí está chegando mais algumas e eu peço o apoio aqui do pastor Tertuliano. A primeira pergunta aqui vem do irmão Valmir, ele é de Natal, e a pergunta dele é a seguinte: ante a influência cristã, como moderar a relação entre o cristianismo e a educação do mundo atual? Repetindo, né? Está aí na tela, viu, pastor Toniel? Então, ante a influência cristã, como moderar a relação entre cristianismo e a educação no mundo atual? Ótima pergunta, né, vindo aí do irmão Valmir, né, o que está descrito na tela. E assim, esse talvez seja um dos desafios mais importantes para nós cristãos na contemporaneidade, que é lidar com a educação. Então, o que acontece? Por muito tempo, isso aqui é um pensamento meu, né, por muito tempo, nós cristãos nos eximimos da nossa responsabilidade de ocupar os espaços públicos. Quando a gente observa lá em Tiago ele vai dizer o seguinte: não deis lugar ao diabo. Então, o que é que eu entendo, irmãos? Se eu, enquanto cristão, eu não ocupo os espaços públicos, quem irá ocupar é justamente aqueles que servem ao diabo. Então, o que acontece? Muitas vezes, no lugar de eu estar nesses espaços, eu prefiro estar reclamando. Na educação, a educação está muito ruim, vejo os livros didáticos, as qualidades, vejo o que é que estão ensinando na escola. Só que a grande questão é essa: eles estão ensinando isso porque nós não estamos lá. Por exemplo, quantos cristãos vocês conhecem que elaboraram um livro de história didático? Quantos cristãos vocês conhecem que elaboraram um livro de filosofia didático? Quantos cristãos vocês conhecem que elaboraram um livro de geografia didático? Então, a moderação entre a educação e o cristianismo se dá em nós ocuparmos esse lugar. E esse é o ponto importante. A cosmovisão cristã, ela abre espaço em todas as esferas públicas. Então, nós só vamos, digamos assim, gozar de uma educação de melhor qualidade se nós estivermos nesses espaços, se nós ocuparmos esses espaços, se nós formarmos mais professores. E assim, aqui vai um apelo, né, da minha parte aos pastores, aos líderes: incentivem as pessoas das vossas igrejas a estudarem, né, cursar uma universidade. Não tenham a universidade como um inimigo da fé cristã. É justamente por conta disso que nós sofremos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de cursar psicologia. Então, eu tive, no máximo, 1 ou 2 professores cristãos. Então, a minha dificuldade, ela se dava porque a maioria dos meus professores, eles não tinham cosmovisão cristã. Então, como é que nós vencemos isso? Ocupando esses espaços. E a igreja, ela precisa oferecer ferramentas para os jovens, né? Capacitar mais os jovens, preparar mais os jovens, porque assim é algo muito necessário para os dias atuais. Então, eu entendo que essa mediação só vai ser possível se nós estivermos presentes lá, se nós ocuparmos esses espaços. De fora, é muito difícil a gente fazer essa mediação. Temos que estar lá na linha de frente. Como Jesus vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão. Elas só não prevalecem. Observe que as portas, se as portas é porque nós estamos invadindo, né? Então, elas só não vão prevalecer se nós estivermos lá nesses espaços. Ok. Temos aí uma segunda pergunta, está aí na tela, certo? E vem do João Eudes. Acho que o próprio pastor pode ler. Enquanto na ciência uma hipótese precisa ser testada para virar lei, na religião você precisa crer no invisível, segundo Hebreus 11:1. Como podemos relacionar o benefício da fé no desenvolvimento da ciência? Então, assim, a dificuldade se dá e nós entendemos que são religiões, né? Então, se eu entendo que a ciência é uma religião e o cristianismo é uma religião, aí há um choque, né? Que é o que a gente chama de cientificismo. Se eu vou viver pela ciência, eu estou fazendo da ciência a minha religião. Aí há um choque. Mas em nada me impede, né, de eu crer em Hebreus capítulo 11,
né, no que diz respeito àquilo que eu não vejo, no que diz respeito ao próprio Deus, isso é a minha crença. E, por exemplo, eu agora, diante de um vírus que está presente, vou começar a estudar esse vírus, desenvolver uma medicação, uma vacina, qualquer coisa, para combater esse vírus. Eu não consigo entender qual foi a contradição. Né? Então, eu compreendo que não há contradição entre a crença cristã e a ciência. Né? Então, qual foi o meu benefício, por exemplo, de pesquisar uma medicação e de pesquisar uma vacina ou qualquer coisa que venha amenizar o sofrimento das pessoas que sofrem? O meu amor pelo próximo. Isso é um mandamento bíblico. Né? Então, assim, eu não vejo contradição nesse sentido. Né? Eu continuo crendo em meu Deus e, ao mesmo tempo, exercitando a minha profissão. Agora, claro e evidente, quando existe, né, ensinamentos que, como eu disse, que são contrários de uma perspectiva naturalista, humanista, existencialista, aí isso aí são filosofias, isso aí são formas que o cientista tem de expressar, digamos assim, a sua profissão. Aí há contradição, mas não no campo científico em si. Eu não sei se ficou claro, presbítero João Wilson. Ok. Muito bem respondido. Para mim, eu acho que está muito claro. Acredito que essa próxima pergunta, pastor Tonel, ele vai complementar talvez essa linha de respostas, né, que vem aí do nosso irmão Antônio Batista, não sei se ele é pastor. Pastor Tonel, como a cosmovisão cristã analisa e define a ciência? Então, como a cosmovisão cristã analisa e define assim, só para eu entender melhor a questão, na verdade, assim, a cosmovisão cristã, como a gente explanou aqui na aula, ela vai entender, né, que a ciência é uma forma que nós temos de conhecer o mundo. Então, assim, um exemplo, um avião. Um avião é um produto da tecnologia da ciência. Então, foi estudado que um ferro, que um avião é um ferro, digamos assim, pode voar. Né? Foi feito lá os cálculos, foi feito tudo, e transformou aquilo ali em uma tecnologia. Então, a cosmovisão cristã ela vai entender que a ciência ela é um meio que nós temos de conhecer a natureza. Nada é mais isso. Então, na cosmovisão cristã não há uma dificuldade de entender a ciência. Agora, a cosmovisão cristã ela vai conflitar quando o cientista adota uma cosmovisão naturalista, uma cosmovisão materialista, uma cosmovisão humanista, aí dá o conflito. Mas o conflito se dá no campo das filosofias, no campo da religião, e não no campo da ciência. Então, a cosmovisão cristã entende que a ciência é um meio que nós temos de conhecer a natureza e de abençoar o máximo possível de pessoas. Ok, eu acho que essa definição de cosmovisão, né, precisa ser compreendida a cada dia pela igreja. A gente precisa entender que a fé cristã, que nós traduzimos aqui a revelação de Deus pelas Escrituras, quem é Deus, quem é o homem, né, e ela precisa ocupar todos os espaços para dar exatamente essa explicação. Porque parte da ciência, essa busca, né, de respostas, é exatamente por não compreender as verdades absolutas do próprio Deus. Uma vez que o homem se distanciou, ele quer criar verdades. Então, a cosmovisão cristã vai dar as respostas para todos os segmentos da sociedade. Eu acredito que a igreja precisa cada vez mais compreender o seu espaço no mundo. Nós não podemos ser um grupo separado, numa perspectiva que nós não temos relacionamento, a gente não tem nada a ver. Não, irmãos, nós temos tudo a ver. Essa aula de hoje é exatamente para mostrar o que o cristianismo produziu no desenvolvimento da sociedade, na dignidade do ser humano, nos seus direitos. A base é cristã, a base vem das escrituras. E isso é muito importante. Acabar com essa separação. A igreja tem uma missão completa em todas as áreas no mundo.
E temos que entender exatamente esse papel fundamental, né? Temos aqui uma outra pergunta, que eu não sei se é uma pergunta, não está muito relacionada, mas é uma perspectiva da ciência aqui, né? O que dizer sobre dois pontos de vista da ciência cristã, que diz que houve uma criação antes de Gênesis 1:2 e que os 6 dias não são literais, e sim eras. Eu não sei se o pastor César está me ouvindo, que aqui está cortando um pouco. Agora estou. Parou um pouquinho aí, travou, Está mas me já ouvindo normal? retornou. Estou sim. Pronto. Então, assim, em relação a essa questão do Davi Eufrazino, aí seria pano para outras aulas. Seguidores como Gênesis capítulo 1. Acho que tá aqui. Não quero internet. Tá me ouvindo? Estamos sim, pastor. Ah, porque houve uma queda aqui, eu pensei que tinha caído na internet. Então, assim, são dois pontos de vista em relação à questão lá do surgimento do mundo, do surgimento do universo, né? E que aí seriam debates para outras aulas, né? Questão bem Sim. mais, assim, particular. E, assim, eu prefiro não Ok. entrar nesse sentido aí. Porque a gente vai entrar em duas, né, teorias, né, com relação à criação, e aí vai, Isso aí que aí demandaria mais tempo, e aí seria uma questão mais complexa. talvez convidar aqui o Adalto Lourenço, né, quem sabe Pronto, participar de uma ótimo, live. justamente. Aí a gente Porque aí são iria, duas talvez, formas de nessas interpretar, né? respostas. Uhum. E entrar em outros campos. Certo. Bem, eu estou tentando aqui, porque o pessoal está perguntando, enquanto a gente está conversando aqui, debatendo, mas eu não identifiquei, porque tem muitas afirmações, que eu entendo que é uma afirmação, às vezes não é uma pergunta, né? Ele fez um comentário sobre a questão da cosmovisão aí, ok? E só, bom, as nossas faculdades contemporâneas estão entregues ao racionalismo e secularismo. Você acha que isso deve à negligência da igreja e uma demasiada mistificação da experiência cristã? Uma boa pergunta aí, pastor Toniel. Que, per que pergunta interessante essa. Parabéns aí pela Missão Evangélica em Cidade Oeste, muito interessante. É esse o ponto que eu estava falando. Não adianta a gente estar reclamando, né? Ah, porque a política não presta, ah, porque a educação não presta, ah, porque os cientistas não prestam. Tá, mas quem são esses cientistas? Quem são esses políticos? Quem são esses educadores? No geral, são pessoas que portam uma cosmovisão não cristã. Então, o que é esperar daqueles que não servem a todas? Que as pessoas que não servem a todas, elas são ruins, não. Até porque existe a graça comum. Mas elas vão se pautar por Sim. pressupostos não cristãos. Então, geralmente, elas vão desenvolver teorias e ideias que afastam as pessoas de Cristo. Então, quando há essa constatação de que as faculdades, as universidades, elas estão dominadas por racionalistas, secularistas, materialistas e outras vertentes do conhecimento, isso é um fato. E aqui o complemento que também é um fato. Isso acontece porque nós fomos cada vez mais nos eximindo da esfera pública. Nós fomos cada vez mais nos fechando em uma bolha e aí outras pessoas foram ocupando os espaços públicos. Então, até certo ponto, eu entendo que a igreja ela foi responsável em sair do contexto público, sair da esfera pública. Meus irmãos, que se vocês observam, quando uma pessoa cristã ocupa um cargo de importância a nível nacional, é logo ridicularizado,
chacota, né? Porque essa é a ideia que a sociedade tem, que cristão só serve para dentro de uma igreja. E é justamente isso que nós precisamos, digamos assim, modificar, né? Precisamos ser lá como os apóstolos que viravam o mundo de cá para baixo. Ok, muito obrigado, pastor Antônio, por essa resposta. Queremos avisar, né, que essa aula ela será continuada. Ela foi dividido aqui o assunto, portanto, né, todos os amados irmãos que participaram devem estar conosco, porque nós não estamos encerrando aqui. Essa é a primeira parte. Teremos ainda uma outra aula preparada pelo pastor Toniel para complementar, né, e conhecer a influência do cristianismo no desenvolvimento, não apenas da ciência, mas se formos considerar a ciência, as ciências sociais também, né, a sociologia. Eu sempre digo que não há um modelo melhor de justiça social do que as escrituras, né? As escrituras não mandam você emprestar, mandam você dar. Então, isso vai além de qualquer parâmetro da economia. Então, você imagina, né, se tivesse uma sociedade muito mais justa, você tinha em Israel o ano jubileu, que você comprava a terra de alguém, um bem de alguém, mas você teria que devolver, porque Deus havia colocado, né, como pressuposto na cosmovisão judaica que não haveria gente pobre. Tudo era devolvido no ano jubileu. E, lamentavelmente, nós nem na fé cristã encontramos essa cosmovisão de você dividir ou devolver. Mas é claro que eu estou me referindo ao momento atual, né? As escrituras em Atos vai revelar como também essa mesma cosmovisão ela foi implementada no coração da igreja, de repartir e dividir. Apenas um sinal que a fé cristã, o cristianismo, influencia todos os segmentos, irmãos, todas as ciências que a gente possa aqui imaginar. Bem, acredito que encerrou aqui as nossas perguntas, não pude aqui identificar mais nenhuma outra. Chegou aqui uma outra aqui, pastor Toniel, também no mesmo lugar, deixa eu me colocar aqui na tela, podemos aqui encerrar. Antes que encerrar, eu queria aqui dar os meus parabéns, né, à nossa missionária, a presbítera Josimere, fez aniversário essa semana, parabéns, né, a ela e os demais irmãos, né, que pelo Brasil todo, que fizeram aniversário, e nós louvamos a Deus pela existência. Rosemary é uma amiga pessoal desde a adolescência, né, na mesma igreja, nos formamos juntos em teologia, e estamos servindo ao Senhor juntos até o dia de hoje. Então, tenho assim um carinho enorme, né, pela vida dessa preciosa irmã, que tem servido ao Senhor com tanta dedicação, e também nessa área aí, agora como intérprete. Alguém tirou a pergunta aqui, né? Pastor Toniel, não sei se você consegue ver a pergunta que eu havia colocado. Bem, tem aqui do pastor Marcos Sena, ciência e religião, né? Podem caminhar, podem andar juntas, né? E a MFPB Jardim Oeste também, volta aquela pergunta lá, tá? Por favor, pronto, aí. A cláusula eclesial é uma mancha no mandato cultural que nos outorga por Deus, que nos foi otorgado por Deus. De fato, aí a gente entende dessa forma, né, que a partir do momento que a igreja ela se enclausura, ela vive um mosteiro, né, ela está deixando de exercer também uma parte do seu chamado, né, que é justamente o mandato cultural. Não há contradição, irmãos, assim, em a gente servir na igreja, em a gente evangelizar, em a gente socorrer os necessitados, em a gente sermos um político cristão, em a gente sermos um educador cristão. Não há contradição. O problema é quando a gente compartimentabiliza a fé cristã, a gente divide em compartimento. Então, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, né? Porque, na verdade, essa secularização do cotidiano, a secularização do dia a dia, isso foi algo recente. Isso aí vem
do século XVI, século XVII. Quando a gente via a expressão, digamos assim, de religião na Idade Média, era tudo integrado. Então a gente foi acabando abrindo secular e cristão, ou sagrado e profano, e aí a gente vive uma vida dicotômica. Né? Isso aqui é cristão, isso aqui adora, exalta a Deus, isso aqui não. Então, na perspectiva cristã, não existe essa dicotomia. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus é, digamos assim, expressão do reino de Deus. Então, esse distanciamento da esfera pública, do espaço público, por nós, traz dificuldade para exercer o mandato cultural, com certeza. Certamente essa definição de tudo para a glória de Deus, que vem a partir dos reformadores, ou um segmento mais calvinista, que tem apresentado, divulgado, trouxe essa compreensão, né? Mas essa é uma verdade para toda a igreja, não é se você é do segmento calvinista ou não, a igreja existe para a glória de Deus em qualquer âmbito da sociedade. Então, essa compreensão, ou a ausência dela, realmente tem nos trazido algum tipo de prejuízo. Bem, pastor Toniel, suas considerações finais, né? E estaremos aí orando, e vamos, no próximo domingo, né? Estaremos outra vez aí na continuidade. Já foi lembrado aqui pelo pastor Misael Lins, pelo pastor Tertuliano, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, e queremos aí parabenizar as nossas queridas irmãs, missionárias, pastoras, professoras, né, mães, e que Deus as abençoe poderosamente nesse dia e sempre, né? Então, pastor Toniel, suas considerações finais, e pode encerrar com oração, por favor. Amém. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, com os irmãos nessa manhã. Confesso que foi um desafio, né, rogar as orações dos irmãos para que no próximo domingo o Senhor também me ajude, né, e me conduza. Essa oração, né, por minha família, pelo meu bebezinho que esteve meio adoentado esses dias, né, para que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Também como o pastor Cesário falou, nessa questão de viver para a glória de Deus de fato, foi algo que foi muito enfatizado por calvinistas, mas, irmãos, a gente tem que entender, né, que além dessas questões soterológicas, calvinistas, arminianas, é um princípio, né, quando a gente vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, nós vamos observar que Paulo vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, isso é algo que nós precisamos ter ciente em nós. Eu gostaria também de indicar um outro livro, que esse até foi feito por arminianos, pentecostais, que é Cosmovisão Cristã, que foi lançado pela editora Reflexão. Então você vai ter também assim uma outra perspectiva, né, que vai ver como muitas coisas andam junto e em comum na ideia da cosmovisão cristã. Então agradeço por estar aqui nessa manhã, que Deus continue nos abençoando. Agradeço ao convite do pastor Cesário, por a abertura, né, por estar aqui nessa manhã, pastor Azeimar, que tem também todo apoio na transmissão da Escola Bíblica Nacional, aos irmãos também que fazem a Escola Bíblica Nacional, o pastor Tertuliano que está na técnica, os companheiros, né, que sempre estão aqui também transmitindo a palavra de Deus. Que Deus os abençoe e que tenham um ótimo domingo nessa manhã. Então, oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai bondoso e justo, queremos te dar graça, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem manifestado para com nós, Senhor. Mesmo que nós sejamos pessoas tão frágeis, Senhor, pessoas tão necessitadas, Senhor, e carentes do teu amor, Senhor. Mas nós sentimos, Senhor, que a tua mão, ela não tem se apartado de nós, meu Pai. Ó Deus, nós vimos também uma oração tão maravilhosa, Senhor, que ocorreu nessa manhã, Senhor, pedindo um clamor, Senhor, pela nossa nação. Sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, sabemos que nós temos perdido pessoas queridas, pessoas próximas a nós, Senhor, por conta dessa doença, mas nós cremos que Tu és poderoso para intervir, Senhor, tanto curando, Senhor, se a necessidade, Senhor, do desenvolvimento científico, como curando, Senhor, através do desenvolvimento científico, meu Pai.
Ó soberano e eterno Deus, também nós te pedimos que o Senhor possa abençoar os cultos, Senhor, que serão realizados nessa noite, Senhor, cada igreja, Senhor, cada ministério, Senhor, que a tua mão, Senhor, possa Amém. ser estendida de forma poderosa, meu Pai. Soberano e eterno Deus, também nós te pedimos que o Senhor nos conceda um dia abençoado, Senhor. É assim que nós te oramos e rogamos em nome do teu Filho amado Jesus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe. Próximo domingo estaremos aqui outra vez. Estaremos iniciando com intercessão pela igreja, pelo Brasil, pelos governantes, né, por esse contexto de sofrimento. Seja pontual, participe conosco da intercessão, porque certamente Deus fará proezas, Deus fará maravilhas. Um grande abraço a todos, até o próximo domingo.